Olá, terceirão! Aqui é a professora Letícia, eu vou fazer a devolutiva da atividade de Química, certo? Ó, o conteúdo, solubilidade dos gases. Não sei se vocês lembram a última aula nossa de prática experimental, que a gente provou uns refrigerantes, um refrigerante mais geladinho, mais quentinho, e a gente discutiu sobre isso. Enfim, a atividade que eu passei para vocês tinha um vídeo, né, de uma prática experimental, e vocês tinham que responder a seguinte questão preenchendo a tabela. Em qual das amostras houve maior dissolução de gás carbônico? Por que isso ocorreu? Então vamos lá. A tabelinha para vocês preencherem era esta daqui, que também tinha no caderno do aluno de vocês. Então, assistindo o vídeo, o que o técnico lá de laboratório fez? Ele pegou amostras, né, de água do mar, água de cal e água de torneira. E fez as seguintes observações. Primeiro, a gente pediu para anotar a observação, a coloração que ficava cada amostra após adicionar o indicador de pH. O indicador universal, principalmente, né? Ele tem uma cor específica para cada valor de pH. Então, o valor de pH vai de 0 a 14, ele tem uma cor específica para cada valor de pH. Então, conforme o pH daquela água, ele muda de cor. Então, ó, o que a gente pode observar? O que vocês tinham que observar no vídeo? A água da torneira ficou com coloração verde, a água de cal roxa e a água do mar azul. E aí ele fez a medição do pH através das cores, né? Ele tinha uma tabelinha de cores. Então, o pH da água do mar equivalia a 8, o pH da água de cal 10 e o pH da água da torneira 7. O que isso indica, né? 7 indica neutralidade, pH neutro. 8 e 10 já são pHs mais altos, né? Indica basicidade, alcalinidade. O 10 mais alcalino que o 8, certo? Aí o que ele fez? Ele assoprou, e nós sabemos que o ar que a gente expira, né, que a gente solta pelos pulmões, ele é rico de CO2. Então, a gente começou a dissolver CO2 nessas porções de água, né? Então, o que aconteceu? Foi mudando de cor. Então, a água da torneira foi ficando laranja, a água de cal manteve ali num roxo meio azuladinho, e a água do mar foi ficando esverdeada para o amarelinho também. Aí ele mediu o pH, né? Através das cores ele identificou o pH. Então, a água da torneira ficou entre 4 e 5 pH, a água de cal praticamente não alterou seu pH, e a água do mar, pH 6, né? Deu uma baixada no pH. Depois disso, ele aqueceu a água da torneira. Após 5 minutos, a gente observou que houve uma mudança na coloração novamente. Então, de laranja foi para verde, indicando que retornou à coloração inicial. Ou seja, tinha se dissolvido gás carbônico naquela água, foi aquecida novamente. Então, quando eu aumento o aquecimento, aumento a temperatura da água, eu diminuo a solubilidade desse gás. Então, consequentemente, ele voltou a não ter mais esse gás dissolvido na água e voltou para o seu estado inicial, certo? Então, o que a gente pode concluir, né? Em qual das amostras houve maior dissolução de gás carbônico? Então, quanto mais gás carbônico dissolvido, menor ia ficar o pH, maior ia ser essa diferença, né? Ó, de 8 para 6 caiu 2. Aqui caiu praticamente apenas 1, e manteve no mesmo. E aqui de 7 caiu para 4, né? Ou seja, teve uma diferença de 3. Então, a água da torneira, ela foi capaz de dissolver mais CO2 que a água de cal e a água do mar, certo? Aí a pergunta é, por quê? A gente sabe que a água da torneira é dita água doce, né? Ela tem alguns sais minerais dissolvidos, mas em baixa concentração. A água de cal, ela tem óxido de cálcio, bastante óxido de cálcio já dissolvido nela. E a água do mar tem vários sais, a água do mar é bem salgada. Então, o que acontece com a água do mar? Ela estando bem salgada, ela não tem espaço para dissolver tanto CO2. Então, a água da torneira é mais capaz de dissolver CO2, correto? Bom, detalhe aí pra gente ficar atento, né? A água de cal não alterou tanto o seu pH, porque o cal que está lá presente na água, dá uma neutralizada no ácido que é formado quando o CO2 dissolve na água. Então, quando o CO2 dissolve na água, forma o ácido carbônico, né? Por isso que o pH cai da solução. E no caso da cal, a cal reage com esse ácido, neutralizando ele. Forma até um sólido esbranquiçado. Tanto é que a gente vê que o frasco desse daqui, da água de cal, ficou um pouco mais turvo, tá? Bom, agora seguindo a questão seguinte, ela não tem numeração. Então, pode ser que você viu no seu Google Forms todas as questões embaralhadas. Então, não estão na mesma ordem, tá? Fiquem atentos. Bom, na questão que fala da fabricação de refrigerantes, deixa eu pegar a questão aqui. Então, novamente, eu passei um videozinho para vocês assistirem sobre solubilidade dos gases em água. E aí tinha uma questão. A questão falava assim, ó. Os refrigerantes possuem dióxido de carbono dissolvido em água, de acordo com a equação química, né? E a curva de solubilidade representados abaixo. No processo de fabricação dos refrigerantes, aí nós vamos escolher qual alternativa que a gente quer. Então, observando apenas o gráfico, ó, a gente pode ver que é uma curva de solubilidade, uma curva, certo? Aqui embaixo nós temos a temperatura da água em graus Celsius, e aqui do lado a solubilidade de CO2 na água em miligrama por litro, ou seja, aqui nesse caso, ó, 1,2 miligramas de CO2 dissolvidos a cada litro de água, certo? Então, o que a gente pode concluir, ó? Temperatura mais baixa, a solubilidade é bem alta.
Se eu pegar aqui uma temperatura mais alta, ó, 30 graus, a solubilidade aqui vai estar bem baixa, né? Então, é isso que a gente pode concluir, ó. Quanto menor a temperatura da água, maior a solubilidade do CO2, certo? Então, a alternativa correta ali seria, ó, que o aumento da temperatura, né, o aumento da temperatura facilita a solubilidade do CO2 na bebida, certinho? Bom, a gente continua com a mesma temática, tá? Tem mais duas questões só. Então, ó, as outras duas bem teóricas, tá bom? As outras duas questões bem teóricas. Então, uma questão vai falar sobre a poluição térmica. Não sei se vocês já ouviram falar. Poluição térmica é provocada pela utilização de água de rio ou de mar para a refrigeração de usinas termoelétricas ou nucleares. Vem do fato da água retornar ao ambiente em temperatura mais elevada que a inicial. Então, este aumento de temperatura provoca alteração do meio ambiente, podendo ocasionar modificações nos ciclos de vida e de reprodução e até... A pergunta é, o parâmetro físico-químico alterado pela poluição térmica responsável pelo dano ao meio ambiente é, então, novamente, né? O aumento de temperatura dos rios acarreta a diminuição da solubilidade de gás oxigênio na água. Então, sem segredo nenhum, tá bom? Na última questão, então, ó, o efeito da pressão de um gás em sua solubilidade em um líquido é frequentemente dramático. Esse efeito é fundamental para cervejas e refrigerantes. Se uma pessoa abre uma lata de cerveja ou refrigerante quente e derrama o líquido em um copo, uma larga camada de espuma é formada. No entanto, quando a cerveja e o refrigerante estão gelados, a camada de espuma é bem menor. Esse fenômeno ocorre porque a solubilidade do gás CO2 em água, né? Novamente, é o mesmo conceito. A solubilidade do gás CO2 em água aumenta à medida que a temperatura diminui. Então, pessoal, é isso, sem segredinho nenhum. Qualquer dúvida, pode me chamar pelo WhatsApp. Saudade da escola, saudade de vocês. Beijo grande. Logo, logo a gente retorna, ok? Fiquem com Deus.